só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Esse cântico antigo foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão em 1984. Me converti dia 7 de setembro. E em dezembro eu já estava tocando. A primeira música eu tocava essa. E Deus. Em pé, vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor venha estar falando. O Senhor sabe da necessidade nossa de ouvir a Tua voz todos os dias. Quando acordamos, quando saímos para a rua para resolver situações e também, Deus, quando nós estamos a ponto de dormir e descansar. Nós te louvamos e te glorificamos. E exaltamos o Teu nome, porque só o Senhor é Deus. Como nós cantamos, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. E é por isso que nós estamos aqui. Para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. E também, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Eu te peço pela Tua igreja, Pai, prepara os nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder sentar. Pai do Senhor, irmãos. O pastor não pôde vir. Ele está com umas questões lá que aconteceu durante o dia. Ele pediu para eu estar. Mais a Valéria e Bruno e Clarice, assim, dirigindo esse trabalho. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em João capítulo 2, de 1 a 12. João capítulo 2, de 1 a 12. É o primeiro milagre de Jesus, né, que foi nas bodas de Canaã. Casamento que houve e ele foi o convidado. Assim diz a palavra do Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos mandar. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Se não me engano, eram 6 litros cada uma, não tenho certeza, eu não lembro. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho,
não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quanto já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Irmãos, esse texto ele é tremendo. Porque Jesus foi convidado para um casamento, e nesse casamento aconteceu uma situação, acabou o vinho, cerrou, a turma já tinha bebido tudo. Aí a mãe de Jesus chegou: Jesus, é o seguinte, acabou o vinho, não tem nada para beber. Aí Jesus falou: mulher, que tenho eu contigo? Essa mulher que eu tenho eu contigo, no costume judaico, era como que eu vou falar? Era uma expressão de respeito. Até que fala, tratamento respeitoso. Fala: nossa, Jesus foi estúpido, não está falando não, mulher. Ainda não chegou a minha hora. Sim. Então, irmãos, nesse momento, Deus já começou a preparar aquele ambiente para algo que iria acontecer. Eles estavam com uma necessidade, eles não tinham como resolver aquela necessidade. Aí Maria sabia que Jesus poderia resolver isso. A mãe de Jesus sabia que ele era o próprio Deus encarnado. Aí falou: filho, cabeça não. Irmãos, e muitas vezes nas nossas vidas nós vivemos situações que começam a aparecer algumas necessidades e nós não sabemos como resolver. Começa a aparecer algumas faltas, algumas carências, falta coisas, seja na nossa vida emocional, seja na nossa vida sentimental, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida normal, seja roupa, seja alimento, seja remédios, sejam tudo que a gente precisa como provisão, e nós não sabemos como resolver. E sempre tem alguém que fala: corra para Jesus, peça para Jesus. O Espírito Santo, então, ele começa a ministrar em nosso coração, e onde há necessidade, há oportunidade de dar glória a Deus. Toda vez que acontece uma necessidade em sua vida, irmão, Deus está dando para você uma oportunidade, aproveitando aquela situação, para que o nome dele seja glorificado. E nesse casamento apareceu uma necessidade onde Deus iria ser louvado, iria ser glorificado. Tanto é que aqui fala no final sim. Depois disso desceu para... Não, o versículo 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais, e os seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória. Irmãos, quando você estiver passando por alguma situação, descanse em Deus. Se Ele está presente na sua vida, Ele está vendo a sua necessidade. Se Ele está presente em sua vida, Ele sabe como é que estão os teus sentimentos, como é que está teu coração, como é que está a sua mente nessa correria, esses pensamentos: eu não sei o que vou fazer, eu vou correr para fulano, eu vou correr para ciclano, eu vou fazer um empréstimo, eu vou vender meu carro, depois eu compro outro. A gente começa a pensar em várias situações. Eu creio que o noivo estava assim: gente, será que eu vou ter que pedir para o vizinho um pouco de vinho? A gente não sabe o que passou na cabeça do noivo, do pai do noivo, da mãe do noivo, da noiva. De repente eles já estavam pensando numa solução para resolver.
aquela questão. Mas a mãe de Jesus estava ali e falou: filho, Jesus, acabou o vinho. Você precisa, tipo assim, você precisa fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Porque senão, irmãos, ela não ia pedir para Jesus. Então nós temos que entender isso, que no meio dessa vida que nós vivemos, no meio das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós temos que crer que Jesus está aqui e Ele pode resolver. Ontem aqui no culto de intercessão, eu falei: irmãos, nós temos que orar crendo que Deus vai fazer. Nós oramos ontem pelo Eric, como é? Henrico. Não, Deus só pode dar um pulmão novo para ele. Nós oramos, só pode trocar a bexiga, só pode dar um rim novo para ele, só pode dar um pulmão novo para ele, só pode dar órgãos novos para ele. Oi, irmãos, crendo que Deus iria fazer, e Deus está fazendo, irmãos. A mãe dele está orando, crendo que Deus pode fazer, e Deus está fazendo. A igreja que está sabendo da situação, está orando, crendo que Deus pode fazer, e Deus está fazendo. Isso que irmãos, nós temos que começar, em meio às circunstâncias que nós vivemos, começar a correr para Jesus. Jesus, estou triste, acabou, eu não sinto mais aquela paz que eu sentia, não tem mais prazer de ir na igreja, eu não consigo mais orar. Aí Deus fala, e Jesus faz, Ele nos enche de alegria. Ele nos enche de desejo de buscar. Ele começa a dar uma fome para nós de buscar em oração, em leitura, em intimidade com Ele. Irmãos, toda vez que vocês estiverem vivendo uma situação, corra para Jesus. Toda vez que você vê alguém passando por uma situação, apresente Jesus para ela. Maria fez isso aqui, a mãe de Jesus fez isso aqui, apresentou Jesus para a situação. Ele falou: o que vocês têm aí? Nós temos algumas talhas cheias de água, traga elas. E aquelas águas eram para lavar as mãos, para purificar o pessoal, conforme o pessoal ia entrar na festa. Era um costume judaico. Então era uma água para ser sujada, né? Era uma água que iria ser desperdiçada. Era uma água que, humanamente falando, não valia de nada, só para lavar as mãos e os pés. Deus pegou aquilo que era insignificante, fez um milagre, irmãos. E muitas vezes nós estamos vivendo assim. Estamos vivendo assim, com sentimentos que não tem lógica, não faz sentido. E Deus nosso coração e começa a trabalhar nas nossas emoções, começa a trabalhar nos nossos sentimentos, começa a trabalhar na nossa mente, para a gente parar de pensar coisas e as coisas fluem. Jesus sempre gosta de trabalhar primeiro no coração. E o interessante, irmãos, é que eu fico lembrando daquela passagem que Jesus estava andando por cima das águas, e o pessoal no meio daquela tempestade viu Jesus: é fantasma, ficaram apavorados. Aí Jesus: calma, gente, calma, aquietai-vos, tente para o ânimo, sou eu, Jesus. Aí ele entrou no barco, depois que ele entrou no barco, ele acalmou a tempestade, irmãos. E muitas vezes Deus está fazendo isso com você, comigo, conosco. Ele está primeiro acalmando o nosso coração para depois resolver essas questões. Eu estou tão preocupado, estou tentando fazer alguma coisa para resolver, que eu não consigo parar para orar. Parar para buscar na palavra de Deus, o que o Senhor me orienta em relação a tudo isso? Vendo? A gente não consegue, porque a gente está tão preocupado com a tempestade, esquecemos que há um Deus. O Espírito Santo está aqui: olha, eu posso ajudar. Jesus: olha, eu morri por você, eu sustei por você, eu estou aqui para te ajudar. Olha, eu mandei meu filho, mandei o Espírito Santo, eu estou aqui, eu te criei, eu posso te ajudar. E muitas vezes nós estamos vivendo isso aqui, acabou a alegria.
vinho simboliza alegria. Acabou, eu não sei mais o que fazer. Você pergunta como é que você está, eu não estou bem. Porque não está buscando em Deus algo para mudar essa situação. Está buscando em Deus a alegria do seu coração. Não está buscando em Deus o alimento para saciar essa fome que você está sentindo, que está deixando você fraco e que você não está conseguindo prosseguir. Então essa noite, irmãos, Deus quer fazer isso conosco. Ele quer nos alimentar. Ele quer nos encher da presença dEle. Ele quer trabalhar nos nossos sentimentos. Ele quer abrir a nossa mente para que a gente veja que ainda há esperança, que ainda há uma solução, que Jesus está comigo. Jesus, o que o Senhor pode fazer em meio a tudo isso? Porque eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão voltados para o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, que nessa noite você entenda isso. Jesus sempre tem o melhor para a tua vida. Não importa a situação que estamos vivendo, Ele sempre vai ter o melhor. Ele vai sempre pegar algo que é tão insignificante e vai mudar por causa de nós. Nós já vivemos situações que Deus mudou totalmente por causa de nós. Eu creio que você já viveu muitas situações que Deus mudou radicalmente, porque Ele ama você. E muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos como Deus agiu lá atrás. Esquecemos que Ele entrou com a providência lá atrás. Que Ele entrou com a provisão lá atrás. Que Ele me curou uma vez lá atrás. Que Ele abriu portas uma vez lá atrás. E agora eu estou vivendo nessa situação. Irmãos, nós temos que lembrar do que Deus fez, o que Ele pode fazer e o que Ele vai estar fazendo. E muitas vezes nós estamos vivendo situações que a gente, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Lembra daquela vez que você passou por aquela situação? Lembra o que Deus fez? Ele pode fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Mas como nós cantamos, nós temos que romper em fé. Ter a certeza que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, em glorificá-lo e adorá-lo e sermos gratos a Ele. O texto aqui é interessante, que ele fala: Jesus foi convidado com os seus discípulos para um casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Irmãos, quantas pessoas estão vindo até nós falando: olha, aquela pessoa não tem mais alegria. Aquela pessoa está passando uma situação que ela está numa depressão. Faça alguma coisa. Ora por ela. Irmãos, a todo momento Deus está mostrando para nós que existe uma carência na vida de pessoas. E nós podemos apresentar aquele que pode resolver isso. E muitas vezes nós vamos estar vivendo situações e temos que lembrar que Deus pode mudar isso, porque Ele já fez uma vez. E Ele é poderoso. Ele é o único que pode resolver problemas. Tem uma música antiga que fala assim: você tem um problema e não consegue resolver, né? Saiba que Deus pode fazer. Deus resolve os seus problemas. Nossa, Deus resolve os seus problemas. E se é um problema para não ser resolvido, Deus te dá sabedoria para você passar por ele, glorificando a Ele, não metendo os pés pelas mãos. Hein? E coisa, esse texto mostra que Jesus sempre tem o melhor para nós. Ele sempre vai surpreender a gente de uma forma ou de outra. E aqui aconteceu, Ele surpreendeu. Ninguém imaginava. Tanto é que o mestre Sara falou: poxa, mas normalmente o vinho novo você está primeiro, e depois que o pessoal bebeu muito, você começa a estar aquele vinho que está lá velho. Você fez o contrário. Você nos surpreendeu.
essa festa tá boa porque você deu o melhor para a gente quando a gente achou que estava acabando. Irmãos, quando você achar que está acabando, que não tem mais jeito, Deus vai chegar com o melhor na tua vida. Ele vai surpreender você com algo que você nem imaginou. Pensa nisso. Quando você achar que não tem mais jeito, o Senhor entra. Não, deixa agora eu resolver. É como aquela pessoa que está nadando e está se afogando, mas ela está tentando nadar contra a correnteza. É como se o socorrista só fica olhando. É quando a pessoa se rende, a ele pula e salva. Agora que ele se rendeu, agora deixa eu trabalhar. Muitas vezes nós estamos assim, nadando contra a correnteza. É quando acaba as forças, Jesus fala, agora deixa eu agir. Aí ele age, e aí ele socorre, e aí ele restaura, ele cura, ele faz tudo, irmãos. Eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, Deus sempre vai ter o melhor para você. No momento certo, Ele vai entrar com a providência, Ele vai entrar com a solução, Ele vai entrar com a intervenção, Ele vai começar a fazer coisas que você não vai entender. Ele vai começar a abrir portas aonde não tem. E quando eu falo portas aonde não tem, irmãos, coisas que acontecem, é Deus levantando pessoas que você nunca, nossa, mas nunca imaginei que essa pessoa ia me ajudar. Eu nunca imaginei que isso que estava do meu lado aqui era tudo que eu precisava, e eu nunca imaginei, eu nem pensei que isso seria para mim. Sei quem já teve comércio aí, teve que fechar, e você orando, Deus entra com a providência, com a solução. Posso pegar? É minha renda, Deus, e aparece de uma hora para outra um negócio que eu falei, gente, eu nunca imaginei que ia sair dali. Porque, irmãos, Deus está atento a tudo que está acontecendo. Jesus estava naquela festa, mas ele estava observando os corações das pessoas. É que a Bíblia não fala, mas ele estava observando as atitudes de cada um que estava ali. Como é que estava o coração do noivo, cheio de alegria, e depois acabou o vinho. Acabou a alegria. Até esqueceu que estava casando. Que não ia dar certo o casamento. Sabe, irmãos? E muitas vezes nós falamos, sabia que não ia dar certo. Não, vai dar certo. Porque Jesus está na tua festa. Jesus está na tua vida. Jesus está em cada circunstância que você está vivendo. Em meio dos nossos acertos, em meio dos nossos erros. Está falando, tenta, eu estou aqui. Desanima não estou certo aqui ó, eu vou mostrar um caminho para você seguir. Deus começa a nos dar instrução, Ele começa a nos dar direção, Ele começa a nos dar estratégia. Nós não, isso é coisa não é, muitas vezes é Deus falando com você. Você totalmente diz como aqueles homens fizeram. Um fantasma, e não era um fantasma, era Jesus, gente. Ele tinha acabado de multiplicar pães ali. Eles olharam para ele, assustou, e não era um fantasma. Irmãos, esse que está com você não é qualquer pessoa. Não é um fantasma. Isso que Deus está colocando no teu coração não é coisa da sua cabeça. É o Senhor te dando instruções para você chegar aonde Ele quer. Então que nesta noite você possa entender isso, irmãos. É que Deus a todo momento tem algo para a tua vida. E a todo momento Ele está pronto para nos surpreender. E a todo momento Ele está aqui, ó, aguardando o meu movimento até Ele. Às vezes nós estamos buscando o movimento de Deus, e Ele falou, não, eu já me movimentei, agora eu quero que você se movimente até mim. Eu já fui até você, agora eu quero que você venha o restante do caminho. Eu já mandei Jesus, agora você tem apenas que crer nele. Foi enviado o Espírito Santo. Ele está aí. Agora é você que tem que buscá-lo. Irmãos, é dessa forma que a nossa vida cristã funciona.
Ou você crê ou você não crê, ou você entende que Jesus está com você todos os dias até a consumação do século. Isso está na Bíblia, está em Mateus. Se você ainda não entendeu isso, irmãos, puxa vida, olha o que Deus já fez com vocês, olha o que Deus já fez conosco. A gente tem todos os motivos para não ficarmos tristes. Nós temos todos os motivos para não duvidarmos. Nós temos todos os motivos para falar, vai acontecer alguma coisa, porque o Senhor está aqui. E quando Ele está presente, algo acontece. Algo acontece. Por mais que você venha para buscar a Ele, buscar a face dEle, Ele sempre vai fazer algo, irmãos. É do coração dEle. Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é tremendo, Ele é doador. Ele sempre tem algo para fazer por você. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está o seu casamento, eu não sei como é que está as suas finanças, eu não sei como é que está a sua saúde, mas uma coisa eu sei, Deus sabe, Ele pode mudar, Ele pode resolver, Ele pode transformar, Ele pode fazer um milagre. É só você crer. É só falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa a clamar, irmãos. Dá um de louco mesmo, chega em casa gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me socorre, Senhor. Estou aqui tocando as duas vestes. Eu estou aqui me derramando no teu altar. Eu estou me derramando aos seus pés. Eu estou clamando ao Senhor. Eu estou me jogando, estou me prostrando diante de ti. Porque eu sei que só o Senhor pode resolver isso. E muitas vezes nós não clamamos, nós não oramos, nós não buscamos. Eu estou indo trabalhar, eu fico orando de Jesus, senta com a tua providência na vida das minhas filhas, entra com providência nessa área, entra com providência nessa hora, abençoa. Estamos orando agora pela igreja do Monte Azul, estamos orando pela igreja, por essas cadeiras vazias que comecem a encher, orando pelo terreno, orando pelo pastor, orando por você. Faça alguma coisa, anima os teus filhos, batiza com o Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que viver assim, porque Deus está presente, Jesus está presente, o Espírito Santo está presente. Então nós temos tudo, irmãos, a nosso favor, para clamar ao Senhor e aguardar Ele nos surpreender. Irmãos, eu com a Valéria faz anos e anos que estamos aqui querendo fazer academia, e nunca deu. Porque toda vez que sairia um dinheiro para pagar a mensalidade, né, bem, ia faltar para pagar alguma coisa, para comprar alguma coisa. Nós orando isso faz anos, irmãos. Há um belo dia, 2 irmãos chegaram em nós e falaram assim, olha pastor, a gente está dando de presente para o senhor 1 ano de academia. 1 ano de academia, irmãos. Estou ficando forte. A Valéria ficando forte, porque Deus nos deu 1 ano de academia. Deus ouviu o nosso clamor. E para ir além, ainda supriu o dinheiro, para alguns irmãos supriram o dinheiro para comprar o tênis, comprar o short, comprar a camisa, comprar essas roupas de ginástica. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus sabia que a gente ia ficar doente e nos colocou do lado de um hospital. Era subir a pé, descer a pé. Fizemos todo o tratamento de câncer, todo o tratamento da minha cabeça, toda a coluna da Valéria, porque Deus nos colocou de um lado para a gente não sofrer com locomoção. Deus nos surpreendeu. Em São Paulo, Deus deu um Uber todo dia para levar e trazer a Valéria da radioterapia. Toda vez que ela ia para fazer a quimioterapia, esse irmão levava e trazia, pagava o Uber para levar e trazer. Irmãos, é Deus nos surpreendendo. Quando era para a Valéria fazer a cirurgia da coluna, 3 ou 4 vezes desmarcou. Ela ligou para uma sobrinha, como é que tá, tia? Eu estou assim. Ela ligou de São Paulo na procuradoria e falou assim, vocês não operar a minha tia, eu vou mandar a televisão aí em Pouso Alegre, vou fazer maior bagunça na frente do hospital. Resumindo, na hora eles ligaram a vista a dona Valéria para ela subir, que ela vai ser internada para cirurgia. Oi, irmãos,
Eu bati a cabeça no vidro, começou a doer minha cabeça, minha perna começou a arrastar, uma dor de cabeça horrível, desmaiei. Operei, abriram minha cabeça, fizeram drenagem, 82 pontos que eu tenho na cabeça, um buraco aqui, caminho de... Aquela pancada, irmãos, estourou uma veia que estava para estourar futuramente, para me dar sei lá o que, um derrame, um aneurisma, não sei, eu poderia até morrer. Deus antecipou essa veia para estourar com pouca pressão, para eu aguentar, e estou aqui, irmão, sem sequela nenhuma. Agora eu vou falar que Deus não pode fazer algo no momento que eu esteja vivendo, irmãos. E você deve ter muitos testemunhos de ver Deus agir de uma forma sobrenatural. Aqui, ó, a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos agradar a Deus. E a mãe de Jesus ali agradou a Deus porque ela foi na pessoa certa para fazer o que era necessário. E todo aqui fala que todos deram glória a Deus, os discípulos ficaram impressionados. E aí a fama de Jesus foi correndo pela nação. Então, irmãos, essa noite, tenha a certeza que Jesus está presente na tua vida. Eu falo que a nossa vida com Jesus é uma eterna festa. E a todo momento Ele nos presenteia. A todo momento Ele é servido a nós manjares maravilhosos do céu. E se der algum problema, está ali Ele para resolver o problema. Então, nessa tua festa, irmãos, que é a tua vida, Jesus está presente, atento com tudo que está acontecendo, e trabalhando, e resolvendo, e fazendo, protegendo, guardando, suprindo, expulsando, dando livramento. Então entenda isso, irmãos. Você é amado de Deus. Você é guardado de Deus. Você é querido de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você é ungido por Deus. Você não tem mais que sofrer. Apenas agradece a Deus. Está passando por alguma situação, como já falei, busque a Deus. Josafá, quando viu aquelas 3 nações vindo em direção a ele, e ele não tinha como lutar com aquelas nações, ele teve medo e falou: Senhor, eu não sei o que fazer, essa grande multidão que vem contra nós, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão voltados, estão postos em Ti. Aí Deus levantou um profeta lá no meio da multidão e falou assim: olha, fica parado e veja o livramento que eu vou dar, apenas me adore. Aí foi quando eles começaram a cantar: o Senhor é bom e o seu amor duram para sempre. E foram marchando e falando: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Irmãos, de repente, no meio do que você está vivendo, ou que vivendo, está faltando isso. É adorar a Deus, é declarar: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Quando a Valéria estava com câncer, eu só falava: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Quando ela estava aos gritos por causa da coluna, eu falava: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eu só não falei da cabeça porque eu estava apagado, mas se eu tivesse acordado, eu falaria: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Então, irmãos, a receita é essa: é você declarar a todo momento que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Declare agora, vamos lá? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, seu amor, feche os olhos, dura para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias, sua graça
sua bondade duram para sempre. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado por o Senhor ter trazido à nossa memória. O Senhor está atento todos os dias a tudo que acontece conosco. E o Senhor está presente em qualquer situação que nós estejamos vivendo. E o Senhor a todo momento está agindo, está nos dando livramento de coisas que nós nem sabemos, Pai. Um carro que poderia nos atropelar, um pneu que poderia estourar, alguém com uma bala perdida, não sei, ou uma enfermidade que era para vir, e o Senhor nos dando um livramento que nós nem imaginamos. Um remédio que nós tomamos errado, que poderia nos matar ou nos dar uma infecção ou uma alergia, e o Senhor cuidando da gente sem a gente saber. Vai saber se hoje o Senhor não fez milagres em nossas vidas. Nós não sabemos, nós sabemos de uma coisa: o Senhor está presente e o Senhor está guardando a nossa vida todos os dias. E nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar, porque só o Senhor é bom e só a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa esses irmãos que estão aqui, abençoa essas famílias que estão representadas aqui, e que essa semana eles possam experimentar o Senhor surpreendendo eles com os teus milagres, com as tuas direções, com a tua instrução, com as tuas estratégias, com a tua cura, com as tuas portas abertas, tantas coisas que o Senhor vai estar fazendo. E se o Senhor não fizer, Pai, nós não deixaremos de adorar o Senhor, nós não deixaremos de louvar o Senhor, nós não deixaremos de confiar no Senhor, porque tudo que o Senhor faz é no seu tempo e na sua maneira. Agora eu te peço pelo pastor André, que está em casa, que o Senhor esteja, Pai, restaurando ele, fortalecendo ele, curando ele dessa indisposição que aconteceu, por essa situação que ele viveu, e que o Senhor faça, Pai, um milagre no corpo dele. Abençoa ele, abençoa a pastora, abençoa os filhos, guarda eles, Pai. Entra com o teu milagre naquela casa, entra com a tua cura, entra com a tua provisão, entra com a tua intervenção, que o Senhor mova tudo naquela casa, que eles sejam surpreendidos pelo Senhor. Obrigado, porque tudo vai bem com eles, porque o Senhor está presente. Obrigado pelo Henrico. O Senhor está a cada dia, Pai, fazendo coisas no corpo daquele menino. Obrigado pela forma que o Senhor tem recuperado, tem curado ele. E que em breve, Pai, ele possa estar em pé, glorificando e exaltando o seu nome. E a sua família poder falar que o Senhor foi bondoso com ele. Nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, poder sentar, eu tenho que dar alguns avisos. Amanhã o culto no lar vai ser na casa da irmã Sirlene. É Sirlene, às 7h30. Se você puder ir, vai ser muito bom, irmãos. Muito bom, tem sido uma bênção. A palavra que a gente tem recebido nesses cultos, meu Deus, nem Salomão, como eu brinco com esse Cauim. Deus tem falado muito em nossos corações. Então amanhã, às 7h30, culto no lar da irmã Sirlene, tá? Então todos estão convidados. Sábado, 4h, né? 4h30, o encontro das senhoras. Você, irmã, venha. Traga uma amiga, traga uma irmã, traga um parente, venha. Deus tem dado tantas direções para as senhoras aqui. Tem falado e fortalecido tanto. Então venha. Eu creio que Deus tem algo para a tua vida. Amém? E domingo de manhã vai ter ceia, à noite vai ter ceia. E as demais semanas o pastor vai estar avisando. Amém? Então amanhã, quinta-feira, culto na casa da irmã Sirlene. Sábado, encontro das senhoras às 4h30. E domingo, ceia. Venha de manhã, ceia. Venha à noite, ceia também. É tão bom estar na presença de Deus. Vamos orar e vamos receber a bênção apostólica.
Coloca suas mãos assim. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e a igreja diga amém. Deus abençoe, uma salva de palmas, cumprimente seu irmão e vão